medo é um sentimento inerente ao ser humano. Caracteriza-se pelos sentimentos de pânico, pavor, terror, entre outros. No mundo cada vez mais pautado pelos sentimentos à flor da pele, os seres humanos sofrem com todo o tipo de síndrome, depressões, ansiedade e um temível estado de letargia emotiva. Não é novidade que muitos tenham medo da morte no meio a este vendaval de emoções. Quando se pensa na morte, é um ponto assente que a ideia assombra. No inconsciente humano, o sentimento de dúvida em relação ao que realmente vai acontecer quando se morre leva as pessoas a terem medo da morte. Depois entra a questão da fé ou a falta dela e até mesmo a religiosidade. Uma nova pesquisa sugere que quando as pessoas são ateístas e pensam na própria morte, elas ficam conscientemente mais céticas quanto às crenças, mas inconscientemente ficam mais receptivas. No caso das pessoas que praticam a fé, os pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, descobriram que as suas crenças ficam ainda mais fortes. Isso pode ajudar a explicar porque é que a fé é um aspecto tão presente na história humana e decisiva para enfrentar os medos, inclusive o medo da morte. Envolvidos nas suas rotinas diárias, preocupadas com as ambições pessoais ou até mesmo desligados do que se passa à sua volta, milhões de pessoas não sentem o receio da morte. Cultiva-se o corpo, exercita-se a vaidade, vive-se o comodismo, mas o medo da morte, esse fica reservado para um determinado momento na vida. Uma coisa é certa, aqueles que creem em Deus e andam em concordância com os seus mandamentos não têm medo da morte. E você, tem medo da morte? Olá, amigo, com todos vocês, mais um programa França em Direto. Você pode, neste momento, acessar o nosso site na nossa página web centrodeajuda.fr. Você vai ter informações sobre o nosso centro de ajuda aqui na França. Você sabe que tem muitas pessoas que ela tem vivido uma forte frustração. E com a frustração, o medo tem tomado conta de várias vidas. E hoje o mal, ele tem trabalhado através da frustração, através do medo, para destruir vidas, para destruir pessoas que se encontram com a sua vida ruinada. E este programa, nós temos o objetivo levar até você a vida que você precisa, uma vida de qualidade. Eu tenho aqui hoje o caso verídico da dona Mara. Esta senhora, ao chegar até nós, ela chegou com uma grande frustração. E com a frustração ela tinha medo. E o resultado da vida da dona Mara era um resultado negativo. E talvez você, nesse momento, você se encontra em sua casa, você se encontra no seu trabalho e você é uma pessoa frustrada. Você é uma pessoa que você tem medo. Você tem medo de morrer, você tem medo de sair na rua, você tem medo de ficar em casa, você é uma pessoa frustrada. Então, esse programa, o objetivo desse programa é levar até você a vida que você precisa. Eu quero que você acompanhe esse caso verídico da dona Mara e nós voltaremos daqui a alguns minutos. Então, Mara, como é que estava a sua situação? Como é que você era antes de chegar ao centro de ajuda? Olha, eu antes de chegar ao centro de ajuda, eu era uma pessoa muito desanimada. Eu era uma pessoa que eu não tinha gosto pela vida. Eu tinha muitos pensamentos negativos, eu tinha comportamentos absurdos, pensamentos absurdos. Eu era uma pessoa com muitas fobias, muitos medos, muito frustrada. Tudo aquilo que eu queria era ficar fechada no meu quarto sem saber de mais nada. Portanto, eu comecei-me a afastar também das pessoas, do mundo inteiro. Isto tudo começou também pela perda de um familiar com quem eu tinha muita proximidade. E por incrível que pareça, eu comecei a ter comportamentos idênticos a esse familiar. Então, eu tinha pensamentos e pesadelos
todas as noites relacionadas com esse familiar. E claro, em consequência disso tudo, a minha vida mudou completamente. Eu era uma pessoa que eu vivia frustrada, então eu tinha muita necessidade de comprar coisas, por exemplo, para compensar essas frustrações. A verdade é que as minhas frustrações eram ainda maiores do que as anteriores. Então eu tornei-me também uma pessoa muito agressiva para os meus pais. Eu comecei a faltar às aulas também, porque eu já não tinha gosto pelo aquilo que fazia. As minhas notas começaram a descer e tudo começou a desabar na minha vida. Tudo começou a desabar. Como já disse, eu afastei-me das pessoas, afastei-me de todo o mundo e já não tinha objetivos. Eu vivia apenas para respirar. Portanto, já não tinha nada de especial, nenhum objetivo concreto para viver. Então, Ao contrário de muitas pessoas, você não pensou nem tentou suicídio, mas eu lembro-me perfeitamente de você dizer que desejava constantemente a morte, né? Sim, eu tinha muitos pensamentos de morte, eu tinha muitos pensamentos de suicídio. Portanto, eu já, com a vida que eu tinha, já não valia a pena viver, era aquilo que eu pensava. Então, era isso que eu tinha. Eu nunca tentei, até porque eu fui resgatada antes, mas eu nunca tentei, mas sim, eu tinha pensamentos de suicídio, porque era um sentimento de profunda tristeza que eu vivia. Era completamente, era um mal-estar interior, era algo que não havia explicação. E no entanto eu era uma pessoa que financeiramente eu tinha tudo, os meus pais davam-me tudo, eu tinha uma família, eu tinha e tenho uma família bem estruturada, uma família funcional. Quer dizer, aparentemente tudo dava, eu tinha tudo para dar certo, tudo estava bem na minha vida, mas não estava, eu não era feliz. Não tinha nada, praticamente. Quer dizer, aparentemente você tinha tudo que alguém deseja ter, exatamente, mas a sua vida não fazia sentido. Eu pergunto para si, quando você chegou no centro de ajuda, como que isso começou a mudar? Isso começou a mudar, eu fui participando nas reuniões, fui participando nas reuniões de libertação, eu participei também nos propósitos de fé, inclusive eu participei na Fogueira Santa também, e foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Então assim foi uma transformação total na minha vida. Eu tornei-me uma pessoa livre. Acima de tudo, eu tornei-me uma pessoa livre, uma pessoa capaz de realizar as minhas tarefas, uma pessoa independente. Eu tornei-me segura, porque principalmente eu tinha muitos complexos, então eu tornei-me uma pessoa com muita autoestima, com confiança, com segurança. A relação com os meus pais mudou completamente. Ao terceiro dia, quando eu comecei a frequentar o centro de ajuda, a partir do terceiro dia eu nunca mais tive pesadelos, até hoje eu deixei de sonhar, nunca mais tive pesadelos com esse familiar. Portanto, Livrou-se dos medicamentos também? Exatamente, porque eu tomava medicamentos, já tinha ido a vários médicos, já tinha ido a vários psicólogos, ninguém sabia o que é que eu tinha. Eu tomava comprimidos para poder dormir, para poder descansar, mas nada fazia efeito. Então eu também deixei de tomar medicamentos, aí sim é que eu comecei realmente a descansar, a ter uma paz interior, principalmente. E as minhas notas começaram a subir novamente, e hoje eu posso dizer que eu tenho muito gosto pela vida, eu tenho gosto em viver, e acima de tudo eu tenho saúde mental, que era aquilo que eu já não estava a ter, era essa saúde mental. O que a Fogueira Santa representa para si? A Fogueira Santa, para mim, representou a mudança de vida total. Eu pedi na Fogueira Santa para ser a própria bênção, para ser uma pessoa abençoada em todos os sentidos. E foi isso que aconteceu. E a transformação foi total. Até as coisas que eu nem tinha pedido, até eu consegui. Tudo isso eu consegui. Portanto, isso mesmo. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está vivendo hoje o seu passado? Bom, o conselho que eu dou é as pessoas que também tiverem a passar por esses problemas, independentemente de qualquer problema, que não hesitem em chegar até ao centro de ajuda, porque eu falo por mim. Eu aqui no centro de ajuda eu encontrei uma ajuda que eu não encontrei em mais parte nenhuma. Eu encontrei a solução para os meus problemas e isso foi muito bom, porque nas pessoas aqui, as pessoas são ajudadas, são compreendidas, elas são escutadas. E se as pessoas quererem mesmo, no fundo,
elas vão resolver os seus problemas. E foi aqui que eu encontrei a minha solução. Então é isso que eu aconselho para as pessoas, para todo mundo. Eu quero agora que você ligue e entre em contato com o nosso amigo 24 horas. E os nossos atendentes estarão dispostos a lhe ouvir. Você é uma pessoa que você tem medo. Você é uma pessoa que você se encontra angustiada, deprimida, triste, como era o caso da dona Filomena. Antes de chegar até o centro de ajuda, você acredita que o seu próprio marido vendeu ela para o mundo da prostituição? É isso mesmo que você vai ouvir através desse caso verídico da dona Filomena, que ela foi vendida pelo seu próprio marido. E veja que o mal ele tem agido na vida de muitas pessoas por causa do medo, por causa da frustração, por causa da depressão. Tem pessoas que estão perdendo tudo. Talvez você perdeu a família, talvez você perdeu o trabalho, talvez você perdeu os amigos. Você é uma pessoa que se encontra em casa. Você fechou a porta do seu quarto e você se encontra numa grande depressão. Mas saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer mudar a sua vida. Assim como Ele mudou a vida da dona Filomena. Você talvez é uma pessoa que você tem a sua religião. Você é católica, você é espírita, você é um bandista, kardecista. Não importa a religião que você se encontra, o Deus vivo que se encontra no centro de ajuda, Ele vai transformar a sua vida. Acompanhe agora o caso verídico da dona Filomena e eu tenho a certeza que você irá conhecer um Deus que pode tirar você desse fundo do poço que você se encontra nesse momento. Qual o nome da senhora? Filomena. Senhora Filomena, o que foi que aconteceu? Eu, entre os 15 e os 16 anos, envolvi-me no mundo das drogas. E, entretanto, o meu ex-marido vendeu-me para a prostituição. E foi aí que fui vendida, porque ele adquiriu uma grande dívida e vendeu-me para a prostituição. Fiquei presa durante 3 anos em Espanha. Isso aconteceu há quantos anos atrás? Há 17 anos. 17 anos. A senhora tinha quantos anos quando foi vendida para a prostituição? Tinha 19. 19 anos. Sim. Ele se endividou e... Sim, ele se endividou. Para se livrar dessa dívida. Para se livrar dessa dívida, ele vendeu-me. E a senhora foi literalmente escravizada? Ficou presa? Sim, eu fiquei presa numa boate em Espanha durante 3 anos. 3? 3 anos. 3 anos. E como foi esses 3 anos lá? Foi o Além inferno. da angústia, além da aflição da senhora ter sido não apenas traída pelo marido, mas literalmente vendida, né? As emoções, os sentimentos, os pensamentos que passavam pela cabeça da senhora, quais eram? O pensamento que eu era, não pensava em mais sair dali, porque não havia como eu sair dali. Porque era espancada e tinha que fazer 40 contos por noite. Se eu não os fizesse, eu era espancada desde ficar de joelhos no sal 24 horas, desde ficar com uma corda atada à cintura com água até ao pescoço, desde levar 3 facadas no corpo. Oh Deus! Se me dissessem que este teto era preto, eu tinha que dizer, mesmo ele sendo branco, eu tinha que dizer, porque senão era mesmo espancada. Não apenas você estava sendo escravizada ali, sexualmente falando, mas também outras raparigas também estavam na mesma situação? Exatamente, muitas raparigas, muitas mesmo. Desde que uma vez nós tentámos fugir e pegaram cercaram uma rapariga e espancaram nela. Ela perdeu os sentidos, acabaram por a matar e cremaram-na. Meu Deus do céu. Bem, nesse inferno que a senhora
estava vivendo. Como é que a senhora conseguiu estar aqui agora, diante da cruz e diante desta multidão? Posso, Quem foi que intercedeu? Como é que a senhora fugiu? posso dar graças a Deus que a minha mãe e a minha irmã conheceram o centro de ajuda, entraram na campanha de Israel. Não sabiam do seu paradeiro? Não tinham a Não, mínima ninguém ideia? sabia onde eu estava. A polícia lhe buscava? A polícia família andava à minha buscava? procura e então, pronto, a minha mãe e a minha irmã entraram na igreja, surgiu a campanha de Israel e foi aí onde eu consegui fugir. Literalmente fugiu mesmo? Fugi mesmo, porque a rede foi toda cercada, foram todos presos Meu Deus. e A justiça de Deus, a mão de Deus pesou sobre aqueles que lhe estavam a oprimir por meio do sacrifício e das orações, do sacrifício da sua irmã juntamente com a da sua mãe. Deus permitiu com que você fugisse e refizesse a sua vida? sim, exatamente. Como é que está hoje você? Hoje, graças a Deus, estou bem, estou feliz. Você fala do passado, claro, não tem nada a ver com o seu presente. Nada, né? Você nada. não tem nem que se envergonhar, porque na Não, verdade não você me foi envergonho, vítima não. desde o início. Fui vítima desde o início. Hoje está liberta, tem a Hoje sua família. Hoje estou liberta, tenho a minha família, tenho uma casa própria, casei, tenho um filho. Parabéns, parabéns. Hoje- Não há complexos, não há traumas. Não, só foi mesmo Deus que... Qual é o seu conselho para esta pessoa que desconhece o poder do sacrifício para o Deus vivo? Vale a pena sacrificar. Dói, com certeza. Dói, mas vale a pena sacrificar. A porque dor que a sua mãe sentia de não saber o seu paradeiro, se estava viva, se estava morta, onde estava, mas ela nem por isso se excluiu do sacrifício, ela partiu para o sacrifício, Ela partiu porque para o ela tinha esperança de que você estava viva e que tudo ia se resolver de alguma forma. Exatamente. Quando ela tomou conhecimento da sua história, como foi a família? Bom, Foi um choque, né? eu apareci na igreja do nada. Eu entrei dentro, criou um desejo dentro de mim dia 24 de setembro, uma quarta-feira, nunca me hei de esquecer. Entrei dentro da igreja com malas e tudo. O homem de Deus tinha acabado a reunião, na altura, olhou para a porta e as servas, as pessoas que conheciam-me só por fotografia, ficaram espantadas. É aquela porque a mãe tem tanto chorado e pedido e sacrificado. Exatamente, e estava a minha mãe e a minha irmã lá na igreja. E elas estavam na igreja. Estavam na igreja. Meu Deus do céu. O choque então foi tremendo. Mas de bom, de positivo, É né? verdade. Tá aí, muito obrigado, parabéns. Vai nessa fé, Deus é com a senhora. Eu quero agora, meu amigo, que você entre em contato com a nossa central de atendimento, Amigo 24 Horas. Você vai deixar o seu nome e os nossos atendentes irão lhe orientar naquilo que você tem que fazer. Eu tenho aqui em mãos o caso, o comentário da dona Jacira. Ela relata aqui no seu comentário, ela diz aqui: olá, eu era uma pessoa muito nervosa, triste, vivia chorando e não conseguia dormir. Essa situação durou vários anos. Ela diz aqui que ela procurou médicos e ela estava com uma forte depressão. E a dona Jacira, ela vivia uma vida dependente dos médicos. Mas depois que ela começou a participar das nossas reuniões, palestras inteligentes no centro de ajuda, ela diz aqui que hoje ela é uma pessoa que está liberta, que está curada. Hoje ela não precisa dos medicamentos, ela se sente uma mulher feliz. Parabéns, dona Jacira. O seu comentário é muito importante, porque nesse momento temos pessoas que têm vivido hoje, no presente, o problema que a senhora viveu no passado. Eu tenho a certeza que esse comentário vai ajudar muitas pessoas.
Você sabe que no centro de ajuda você não vai pagar nada. Mas para que a sua vida venha se transformar, você que almeja o resultado, você tem que ser sincero. No centro de ajuda você não vai pagar nada. Temos pessoas que chegaram até nós, vivendo uma vida de miséria, vivendo uma vida destruída no fundo do poço. Mas essas pessoas tomaram conhecimento do Deus vivo, que transforma a vida daquela pessoa que sofre. Então é a sua oportunidade. Você pode agora entrar em contato conosco na nossa linha Amiga 24 horas. E eu tenho a certeza que você vai receber uma palavra que vai lhe ajudar. Eu tenho aqui mais um caso verídico, desta vez da dona Beatriz. Essa senhora, ao chegar ao centro de ajuda, ela diz no seu depoimento, no seu caso verídico, que ela era muito tímida. Ela tinha um problema de nervosismo e ela não conseguia dormir sozinha. Acompanhe agora esse caso verídico. Quando eu entrei no centro de ajuda, eu era uma pessoa muito vazia. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito reservada. Vivia dentro do meu próprio mundo, não contava muito com a ajuda das outras pessoas. Eu não conseguia dormir sem luz à noite. Eu tinha muito medo do escuro. Eu não ouvia vozes, mas sentia alguém a falar comigo, sentia uma presença estranha. Sempre com muito medo. Às vezes cheguei a ver vultos à noite, tentarem agarrar-me à noite em pesadelos e não conseguir acordar. Em relação aos estudos e etc, sempre tive excelentes notas, sempre fui uma boa aluna na escola, sempre tive os meus objetivos. Mas o que faltava mesmo não era do lado de fora, mesmo do lado de dentro, do interior. Eu fiz a campanha porque queria uma transformação na minha vida e mesmo antes de acabar a campanha eu tive sinais logo. Eu recebi por uma proposta de trabalho, principalmente comecei a trabalhar já e na área onde eu estou na faculdade, comecei a trabalhar na área da ótica, já abriram logo portas após a campanha. Foi a minha libertação, comecei a perder o medo de dormir no escuro, comecei a sentir-me mais confiante, principalmente comecei a ter paz dentro de mim, certeza, uma pessoa com mais objetivos, com mais determinada, era muito insegura nas coisas que eu fazia, ou fazia isto, ou fazia aquilo, e fazia as coisas como levada pelo barco. Pronto, fazia porque não sabia. Então comecei a ser mais definida naquilo que eu queria. Eu quero isto, vou lutar por aquilo. Comecei a ter objetivos, comecei a lutar mais pelas coisas que eu queria, com confiança, e deixei a timidez e o medo de lado. A campanha de Israel é uma oportunidade que as pessoas têm que ver, não podem ver como uma perda, não podem ver que vai faltar, porque Deus vai sempre suprir as necessidades. Aquilo que nós colocamos é-nos retribuído muito, 1000 vezes mais. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. A minha vida, antes de chegar no centro de ajuda, estava uma miséria. No fundo do poço, sendo humilhada, envergonhada. Me separei. E logo após fiquei com 2 filhos para criá-los pequenos. Então, mesmo sabe que a pessoa sozinha num país com 2 filhos, estrangeira, para criá-los sem apoio de parente nenhum, não tenho ninguém, só eu e Deus mesmo, fica muito difícil.
Foi preciso ter ajuda de milhares de pessoas para me ajudar. Apareceu muitas coisas em mim e nos meus filhos, entendeu? Apareceu um quisto no meu pé, aparecia um derrame minha vista esquerda, tudo do lado esquerdo. Ficou parecendo em bola de sangue, né? E a minha filha caía muito, ia sem parar no hospital. O meu filho era uma pessoa que só mesmo com a ajuda de Deus mesmo que ele mudou, que era uma pessoa muito arrogante, agressiva, pequeno, e já era assim, tipo autoritário. Então passei muitas lutas com eles. Todo mundo tem um pai, uma mãe, um tio, irmã, eu não tinha ninguém, nem minha mãe, nem minha sogra me ajudou em nada. Então esse foi o pior momento, que eu me vi sozinha com 2 filhos pequenininhos para criá-los. Eu conheci o centro de ajuda exatamente na hora que eu estava muito desesperada, no fundo do poço. Então eu não pensei 3 vezes nem nada, fui logo. E ali realmente fui orientada pelos pastores, obreiros, me receberam com muito carinho, com muita atenção, dedicação e aconselhando tudo o que for necessário. E então foi na prática, praticando, eu fui sendo orientada e fui também determinada para mudar. Hoje não tem nem palavras para agradecer ao Deus maravilhoso. Fez tanta coisa na minha vida, na vida dos meus 2 filhos. Hoje eles já estão criados, não estão adultos, mas já estão bem criados, né? E me formei em estética, esteticista e cosmetologista. Estou me formando em cabeleireira, não é? Já tenho o meu próprio salão. Hoje eu não mendigo pão. Hoje eu nem sou humilhada, pelo contrário, as pessoas que me viram lá no passado, como eu era, e ficam assim, como você conseguiu? E ficam assim, olha, vem atrás de mim que eu ensino o Deus que eu sirvo. Hoje eu sou feliz e realizada, e muito realizada, sou tão feliz que eu começo a sorrir sozinha, olha. Aqui na França, especialmente na morada 139, o número, na Avenida do Presidente Wilson, nós temos o nosso centro de ajuda na Plena de Saint-Denis. E o nosso companheiro de guerra, Pedro Rebelo, ele estará lhe atendendo, ele estará lhe orientando para que você possa ter uma transformação de vida. O programa vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um bom dia e que a paz do nosso Deus esteja com você e com a sua família.